Boa noite, professora. É, Marcos aqui. Meu grupo é juntamente com Geraldo, Antoniel e Pedro. A gente ficou com o assunto de intoxicação exógena e a gente vai explicar o conceito, os sinais e os sinais e sintomas que são apresentados e os primeiros socorros às vítimas desse tipo de acontecimento. E também vamos apresentar um caso clínico que é relativamente recorrente nos dias atuais. Mas basicamente, a intoxicação exógena é um processo provocado por uma substância que entra em contato com o nosso corpo e acaba fazendo alterações em algum órgão específico, alterações bioquímicas. E esse processo ele se manifesta por sinais e sintomas do indivíduo intoxicado. Os efeitos da substância eles podem surgir de forma mais demorada ou mais direta. Depende da exposição que teve à substância, qual o tipo de substância, e também vai do organismo da pessoa que foi intoxicada, né? Geralmente os agentes que mais causam intoxicação com registro são medicamentos, produtos de limpeza, produtos domésticos, né? Drogas em abuso, produtos químicos industriais e agrotóxicos de uso agrícola. São os são os mais recorrentes, assim, nos casos que tem de intoxicação exógena, são esses, basicamente. É considerado um problema de saúde pública de importância global. Tem um dado da OMS de 2012, se eu não me engano, que foi estimado que aproximadamente 194 mil pessoas no mundo morreram por decorrência de intoxicação não intencionais. E pode ser ocasionadas por algum daqueles agentes que eu citei anteriormente. E basicamente é isso. No Brasil, existem dados referentes a intoxicações exógenas que não são conhecidos em sua totalidade devido da subnotificação, né, dos casos. Mas, mesmo assim, tem um registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, entre 2010 e 2014, aproximadamente 377 mil pessoas, não, 377 mil casos suspeitos de intoxicação. Houveram aproximadamente esse número entre 2010 e 2014. Também tem a questão, nos sintomas, tem a questão da diferenciação de intoxicação, anafilaxia e alergia. Na intoxicação, as alterações elas têm uma ação direta sobre o organismo e um dos seus órgãos e pode se verificar em apenas uma dose da substância que foi exposta ao indivíduo. Já no caso da anafilaxia e alergia, as alterações elas são devido ao choque do antígeno com os anticorpos do corpo da pessoa. E necessita de uma primeira dose, que é chamada de dose, que no caso é chamada de sensibilizante, e a segunda dose seria a desencadeante,
que ocorre sempre em um órgão específico para cada espécie de animal, denominado órgão de choque. Eu vou falar sobre um dos principais tópicos por intoxicação exógena, que é por meio do agrotóxico, certo? Substância muito utilizada aí no meio rural e que ultimamente vem se crescendo e os fazendeiros e agricultores vêm utilizando ainda mais essa substância. Bem, entre janeiro de 2013 a junho de 2022, foram registrados aqui no Brasil cerca de 127 mil casos de intoxicação por agrotóxico e quase a metade desses casos foram por meio não intencionais, né? E a maioria das pessoas foram do sexo masculino que foram intoxicadas no próprio trabalho, que especificamente no meio rural, como atividades para preparação e diluição do produto, tende muito a você se infectar por meio disso, mecânica e lavagem de equipamentos, circulações em locais de armazenamento de substâncias químicas, favorece maior contato direto com essa substância, com agrotóxicos, sendo estas ainda consideradas uma ocupação predominantemente nesse grupo populacional, o que também sugere uma explicação para o baixo percentual de profissionais gestantes. E também é bem importante falar que no ano de 2013 até 2016 manteve os gráficos, nem cresceu e também nem diminuiu, se manteve numa margem, né? E de 2016 até 2019, onde foi que teve um pico, ultimamente, de casos por intoxicação, que subiu drasticamente, né, o número de casos no gráfico. E de 2019 até o ano atual, o gráfico vem diminuindo. Foi após a pandemia, a intoxicação por agrotóxico diminuiu. Bom, agora eu vou falar alguns tipos de sintomas que podem aparecer quando você está com intoxicação. Eles variam de pessoa para pessoa. Alguns deles são sudorese, vômito, fala arrastada, a pessoa fica agitada, tontura, palpitação, sedentação e algumas vezes pode chegar até convulsão. E existem três tipos de uso. Existe na agricultura, na pecuária e em domicílio. Na agricultura, geralmente os agrotóxicos são utilizados para controle de pragas ou fungos. Na pecuária, é no controle de carrapatos ou doenças nos animais. E em domicílio, existe no controle de moscas, baratas ou cupins. Bom, existem dois tipos de contato. Existe o contato direto e o contato indireto. O contato direto são aquelas pessoas que mexem diretamente com os agrotóxicos, ou seja, são aquelas pessoas que vão aplicar nas plantações. E o contato indireto são aquelas pessoas que, por meio de lavar os alimentos ou através da água, acabam consumindo isso e tendo intoxicação. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o tópico importante, que é o primeiros socorros. Em casos de envenenamento e intoxicação, em situações como essas, a primeira providência é investigar o local onde a vítima foi encontrada, identificar o agente causador do envenenamento é crucial e qualquer pista, como frasco de remédios, produtos químicos, materiais de limpeza ou bebidas, podem ser decisivas. Ao lidar com tais emergências, os seguintes passos são fundamentais: isolar a área, para evitar que mais pessoas sejam expostas ao agente tóxico, identificar o tipo de agente presente no local, garantindo uma resposta mais rápida e precisa, utilizar equipamentos de proteção adequados para cada situação, protegendo-se antes de ajudar a vítima, remover a vítima para um local bem ventilado, o mais rapidamente possível, solicitar atendimento específico imediatamente, verificar os sinais vitais com agilidade e, se necessário, aplicar técnicas de ressurreição cardiorrespiratórias, reutilizar a respiração boca a boca somente com máscara adequada, manter a vítima imóvel, aquecida e sob observação constante. Em cada um desses casos, as substâncias tóxicas, como em caso de contaminação de substâncias tóxicas com a pele, deve-se lavar a área afetada com água corrente abundante. Retire a roupa e calças contaminadas da vítima. Se houver contato com os olhos, lave-os com água corrente pelo menos 15 minutos, para prevenir danos mais sérios. Para casos de ingestão de substâncias tóxicas, é vital identificar o agente
ingerido para informar o médico. Observe atentamente a vítima, pois os efeitos podem não ser imediatos. Transporte a vítima para um pronto-socorro imediatamente, mantendo-o aquecido. Provocar vômito pode ser uma medida adequada em algumas situações, na ingestão de alimentos, medicamentos, álcool, entre outros. É essencial assegurar que a área e a vítima estejam seguras antes de qualquer intervenção, pois presença de fumaça e gases de vapores em ambientes fechados pode ter consequências fatais devido à rápida substituição de oxigênio pelos agentes tóxicos, provocando asfixia. Em resumo, agilidade, informações precisas e proteção são a chave para lidar com envenenamento e intoxicação de forma eficaz.